Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, estou chamando de super aula, não sei realmente se vai ser super, mas observe, vamos trabalhar com dois conteúdos que são muito importantes para qualquer concurso, principalmente para as escolas militares, ok? Para ingresso, principalmente no sexto ano. Claro, quando eu falo para qualquer concurso, inclusive provas do Enem, vários vestibulares, porque são conteúdos que buscam a contextualização, ok? Então, a nossa ideia aqui é fazer um resumo de como calcular cada um deles e, principalmente, como reconhecer no problema quando que você vai usar MMC, quando que você vai aplicar ou usar MDC. Vamos dar início. MMC, mínimo múltiplo comum, ok? Vou desabilitar a câmera aqui para que fique mais importante exatamente o que é mais importante, que é o nosso tópico aqui, né? Então, observe. Temos aqui os múltiplos de 3. Primeira observação. Muita gente esquece que o zero é múltiplo de qualquer número. Então, o zero também é múltiplo de 3. Os múltiplos de 4. O zero também é múltiplo de 4. 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Então, nós temos aqui os infinitos múltiplos de 3 e os infinitos múltiplos de 4. Mínimo múltiplo comum. Então, vamos pegar a interseção desses dois conjuntos, ok? Temos aqui os múltiplos comuns, 0, 12, 24, 36, e a interseção desses dois conjuntos. Quais são os elementos comuns? 0, 12, 24, 36 e assim sucessivamente. Observem que o menor múltiplo comum de 3 e 4, diferente de 0, é o 12. Então, o MMC de 3 e 4 é igual a 12. Tranquilinho até aí? Outra maneira de calcular é pela decomposição simultânea, que obviamente é bem mais simples, ok? Então nós temos aqui o nosso exemplo 3 e 4. Aqui do lado direito vamos colocar os fatores primos em ordem crescente. Então observem, o 4 dá para dividir por 2, 4 dividido por 2, 2, repete o 3. 2 dá para dividir por 2, fica 1, finalizou a divisão, agora desce o 3. 3 dá para dividir por 3, 1, 1, portanto, multiplicando os fatores, temos que o MMC de 3 e 4 é igual a 12. Ok? Um método, claro, é mais utilizado, menos trabalhoso que você pegar os múltiplos de cada um, depois pegar a interseção. Ok? Agora observem, algumas pessoas fazem uma certa confusão com essa maneira de calcular no MMC e também no MDC. Observem, fatores comuns e não comuns. A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: na frase fatores comuns e não comuns, nós temos duas letras M. Observem, fatores comuns e não comuns. No MMC também temos duas letras M. Então, MMC, fatores comuns e não comuns. Agora, esse primeiro Mzinho aqui do MMC é mínimo. Então, observem, qual o contrário de mínimo? Máximo. Ok? Maior. Então, o MMC, vamos pegar os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Ok? Então, guarda bem. Duas letras M, fatores comuns e não comuns. O mínimo aqui, maior expoente. Ok? Então, MMC, fatores comuns e não comuns, elevados ao maior expoente. Por exemplo, 8. Fatorando 8, temos 2 à terceira. Fatorando 12, 2 ao quadrado vezes 3. Então, o MMC de 8 e 12, fatores comuns e não comuns. Ok? É elevado ao maior expoente. 2 apenas fator apenas do 8. Agora, fatores comuns e não comuns, entra então o 2 e o 3. O maior expoente do 2 é o 3, portanto, 2 à terceira. MMC, 2 à terceira vezes 3 igual a 24. Ok? Agora, é claro, se um é múltiplo do outro, se tivéssemos, por exemplo, o MMC de 4 e 8, o MMC seria 8. Ok? Se um fosse múltiplo do outro, é exatamente o que nós temos aqui nessa frase. Se A e B são números naturais não nulos, e A divide B, então o MMC de A e B é o próprio B. Ok?
MDC. Pessoal, agora muita atenção com o MDC, ok? Muita atenção com o MDC. Temos questões que podem ser até trabalhosas envolvendo MDC, mas muita atenção aqui no como calcular e principalmente quando pegarmos os fatores comuns, ok? Então vamos lá. Ó, observem. Divisores de um número natural. Só para relembrar, temos aqui o 20, fatoramos o 20, escrevemos uma barra aqui paralela que nós já tínhamos, ok? À direita dos fatores, e colocamos então linhas aqui, ó, à frente ou à direita de cada um dos fatores. Iniciamos com 1 e vamos fazendo as multiplicações, evitando e retirando as repetições. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 eu já fiz, então 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4. Então aqui nós temos os divisores de 20, ok? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, os divisores de 20, ok? Então nós já temos aqui os divisores de 20, como calcular, como obter os divisores, não é isso? Máximo divisor comum pelos divisores. Então nós temos aqui o conjunto dos divisores de 15 e 20. O máximo divisor comum de 15 e 20 é o 5, ok? MDC. Portanto, temos aqui ó, a interseção desses dois conjuntos. 1 é o divisor de todos os números, agora o máximo divisor comum é o 5, ok? Ok, então, agora, mais uma vez, eu vou voltar aqui para chamar a atenção. O algoritmo de Euclides ainda é muito utilizado, ok? Tem algumas questões, vou apresentar para vocês uma aqui hoje, e só resolve utilizando o algoritmo de Euclides, ok? Então observem, claro, decomposição simultânea é bem mais simples, mas vamos entender aqui e compreender o algoritmo de Euclides. MDC de 372 e 162, vamos calcular da forma menos difícil, porém bem mais trabalhosa. Então nós temos aqui os divisores de 372, ok? Temos aqui os divisores de 162 e observem que o maior divisor comum é o 6. Nós temos vários divisores comuns, 1, 2, 3 e 6. E o maior divisor comum, ou máximo divisor comum, é o 6. Tranquilinho? Então, nós já sabemos que MDC é igual a 6. Agora, vamos ao algoritmo de Euclides. Algumas pessoas chamam de jogo da velha, né? Porque lembra o jogo da velha. Então, nós traçamos aqui essa gradezinha, começando pelo maior, depois o menor, não é isso? 372 e 162. Observem que aqui lembra realmente o sinal da divisão. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer divisões sucessivas, não é isso? 372 dividido por 162, ó, dividendo o divisor, quociente, e o resto aqui 48, ok? Observa bem para onde vai o dividendo, o divisor, quociente, para onde vai o quociente e para onde vai o resto, ok? Nessa primeira linha, exceto nesse primeiro quadradinho aqui, vamos colocar os dividendos, os quocientes. Então aqui, os quocientes, na última linha, os restos das divisões. Então observem, 372 dividido por 162 vai dar 2 e resta 48. Fazendo o movimento do cavalo no xadrez, observem, 48 vem à frente do 162 e vamos continuar com a divisão, não é isso? Então, 162 dividido por 48 vai dar 3 e resta 18. Então, quocientes e restos, ó, quociente 3, resto 18. Então, o 18 vai à frente do 48 e continua a divisão. 48 dividido por 18 vai dar 2 e resta 12. Vamos lá mais uma vez. 2, resto. Ok? Então aqui nós temos os quocientes e aqui os restos. Esse 12 vem adiante do 18, continua a divisão.
Ah, Vilmar, mas é muito trabalhoso. Realmente é um pouco trabalhoso, ok? Mas tem algumas questões que você só vai conseguir resolver aplicando o algoritmo de Euclides. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui hoje, ok? 18 dividido por 12 vai dar 1, resta 6. E vem aqui o resto, vai dar 1. Agora observem, trazendo 6 aqui para divisão. 12 dividido por 6 vai dar 2, resta 0. Restou 0. Finalizou então a nossa divisão. Ah, porque você não vai trazer o 0 para frente do 6 aqui e continuar a divisão. Não tem divisão de 6 por 0. Ok? Então, o MDC de 372 e 162 igual a 6. Tranquilinho até aí? Então, como eu comentei com vocês, ó, na primeira linha nós temos os quocientes, exceto esse primeiro quadrado aqui, ó, ok? E na última linha nós temos os restos. Então, esses quadradinhos aqui, tanto do canto superior esquerdo quanto do canto inferior direito, eles ficam abertos, sem números, ok? Então, continuando. Decomposição simultânea é a forma mais simples, deixa eu voltar aqui para chamar atenção com relação a isso. É a forma mais simples, é a mais utilizada, tá? Agora eu vou frisar mais uma vez. Há determinados problemas que você só vai resolver utilizando o algoritmo de Euclides. E para os dois números, dependendo dos números, o algoritmo de Euclides também é fácil de aplicar, não é isso? Então, decomposição simultânea. 180, 240, 270. Observem que aqui o primeiro fator que vai dar para dividir os três números ao mesmo tempo é o 2. Então, 2 divide os 180, 240, 270. Divide todos ao mesmo tempo. Agora, mais uma vez, a gente vai utilizar o fator 2, porém o 2 ele só vai dividir o 90 e o 120. O 135 não. Então, ele não vai entrar como um dos componentes do MDC, ok? A gente só vai colocar no MDC aquele que você utiliza para dividir todos os números ao mesmo tempo. Então, o 2, 45, 60, 135, o 2 só vai dividir o 60, que vai dar 30. Continua, o 30 divide por 2 vai dar 15. Agora observe, 45, 15 e 135 dá para dividir por 3. E esse 3 vai dividir todos ao mesmo tempo. Portanto, ele vai compor o MDC. Ok? Na decomposição simultânea, você só vai aos fatores que dividem todos ao mesmo tempo. Na próxima linha, nós temos o 15, que dá para dividir por 3, o 45 também, mas o 5 permanece. Agora observem, 5, 5, 5, 15 por 3 também, 5, 5, 5. 5 dá para dividir todos ao mesmo tempo. Portanto, ele vai fazer parte do MDC. Então, aqueles que vão dividir todos os números ao mesmo tempo. 2, 3 e 5. Portanto, o MDC de 180, 240, 270, 2 vezes 3 vezes 5. É exatamente isso que é a decomposição simultânea. Ok? Portanto, igual a 30. Agora, muita atenção aqui. Vou voltar mais um pouquinho aqui. Muita atenção aqui. Tá? Guardem bem. Lembra da dica que eu acabei de dar para vocês do MMC, fatores comuns e não comuns? MMC tem duas letras. Aqui, no MDC, temos apenas uma letra. Então, observem bem, foquem bem aqui. MDC tem apenas uma letra. Na frase fatores comuns e não comuns, eu tinha duas letras M. Aqui, fatores comuns, eu tenho apenas uma letra M. Então, guarda bem isso. MDC tem apenas uma letra M, fatores comuns. MDC não é um máximo divisor comum? O oposto do máximo, né? O mínimo, o menor. Então, vamos pegar os fatores comuns com o menor expoente. Uma dica legal. Tá, ó. Fatores comuns elevados ao menor expoente. Frisando, fatores comuns têm apenas uma letra M, MDC apenas uma letra M. Máximo divisor comum, vou pegar os fatores comuns com o menor expoente. Pronto. Tem aqui um exemplo. 27.720, fatorando teremos isso aqui. 13.650, fatorando temos isso aqui. Agora, fatores comuns elevados ao menor expoente. Quais são os fatores comuns aqui? 2, 3, 5 e 7. Observe que aqui
tem o fator 11 que pertence somente ao do 27.720 e o fator 13 que pertence somente ao 13.650. Então, fatores comuns elevados ao menor expoente. O menor expoente do 2 é 1, o menor expoente do 3 é 1, o menor expoente do 5 também é 1, e o 7, em ambos os casos, está elevado a 1. Então, temos aqui que o MDC é igual a 210. Agora, observe, se o MDC for igual a 1, ou seja, se esse for o único divisor comum, o máximo divisor comum, eles são chamados primos entre si, relativamente primos, ou um termo que é pouco usado, mas também pode ser usado. Primos entre si, relativamente primos ou coprimos. Ok? Importante. Se temos A e B, dois números naturais não nulos, então o produto do MDC desses dois números pelo MMC desses dois números é igual ao produto dos dois números. Ok? Guardem bem essa formulazinha, que ela relaciona, vou aparecer aqui mais uma vez, que ela relaciona MDC e MMC. Ok? Frisando mais uma vez. O produto do MDC de dois números pelo MMC de dois números é igual ao produto desses dois números. Tranquilo? Agora, voltando para cá. Claro, se eles forem primos entre si, o MDC é igual a 1, portanto, o MMC desses dois números é igual ao produto dos dois números. Por exemplo, o MMC de 2 e 3 é igual a 6. Ok? Por quê? Porque o MDC de 2 e 3 é igual a 1. Portanto, tá aí essa formulazinha importante também para você guardar. Pessoal, então, no nosso site, tá? Temos todos esses livros aqui voltados para os colégios militares, disponibilizados, deixa eu aparecer, gratuitamente, ok? O material foi elaborado por mim, ok? Não são bem apostilas, são quase livros, nos quais eu peguei aqui voltados para os assuntos dos colégios militares. Claro, temos, além dos colégios militares do Exército, também aqui em Brasília especificamente, temos os colégios militares da Polícia e do Bombeiro, que seguem exatamente o mesmo conteúdo programático para o concurso. Então, esses livros aqui são voltados para os concursos dos colégios militares, esses aqui para o sexto ano. Tá? Então, observem grandezas e medidas, espaço e forma, tratamento de informação, números de operações, com questões dos mais diversos concursos, ok? E graduados em termos de dificuldade. Questões fáceis, médias, difíceis e algumas até muito difíceis, ok? Então, realmente, tem essa separação desse material, que vai estar disponibilizado gratuitamente aqui no nosso site, tá? Então, você vai aqui, ó, cprefibonacci.com.br, tem apostilas, simulados grátis e algumas videoaulas também, ok? Caso você queira, pode utilizar o QR Code aqui ou vai na descrição que você vai ter acesso. Vamos continuando então aqui. Características comuns em problemas de MMC. Pessoal, agora observe bem aqui. Aqui agora eu vou passar para vocês exatamente que frases que você vai ter no enunciado para que direcionem exatamente para MMC ou para MDC, ok? E aguarde ao final, porque tem uma determinada situação que é pouco explorada, ok? É pouco explorada, mas remete exatamente a MMC. Então vamos lá, ó. Vamos dar continuidade aqui. Características comuns em problemas de MMC. Sempre que você tiver eventos cíclicos ou repetitivos, observe bem, que ocorrem em intervalos regulares, encontro de duas ou mais pessoas, funcionamento de semáforos, relógios, cometas dando voltas no espaço ao redor do planeta. Então, ó, encontro coincidência, eventos cíclicos ou repetitivos e que apareçam essa ideia-chave de encontro ou coincidência, ok? Você vai utilizar MMC, ok? Guarda bem. Agora, o ideal aqui não é apenas você assistir a aula como se estivesse vendo uma propaganda, não. Anota para você fixar bem isso aí. Então, ó, eventos cíclicos ou repetitivos. Deixa eu aparecer aqui para frisar exatamente isso. Não assista a videoaula como se fosse uma propagandazinha, não. Anota que você vai fixar e vai guardar melhor isso aí. Beleza? Então vamos lá. Características comuns, eventos cíclicos ou repetitivos, encontro ou coincidência. Tranquilo. Temos então aqui algumas imagens que remetem exatamente isso aí.
cometas dando voltas ao redor de um planeta. Um cometa dá volta a cada 30 anos, outro cometa a cada 20 anos. Se eles passam juntos, quando vão passar juntos novamente? São essas ideias, ok? Carros dando voltas, ok? Semáforos. Um ônibus parte de uma estação a cada 8 horas, outro ônibus parte da estação a cada 12 horas. Se eles partiram juntos, quando vão partir juntos novamente? São essas ideias voltadas para MMC. Claro, temos aqui, por exemplo, também medicamentos. Fulano toma o remédio A cada 8 horas, toma o remédio B a cada 6 horas, toma o remédio C a cada 12 horas. Se tomou os três ao mesmo tempo agora, em que instante vão tomar novamente? Eventos cíclicos, repetitivos, encontro. MMC. Claro, temos algumas questões também envolvendo engrenagens, envolvendo roldanas, que é coincidência de pontos. Então, MMC. Ok? Corrida, também eventos cíclicos, repetitivos, encontros, MMC. Ok? Relógios. Características comuns em problemas de MDC. Agora, muita atenção. Envolvem divisibilidade. Partes iguais, buscando o maior divisor comum. Observem bem, envolve divisibilidade, claro, máximo divisor comum. Envolve distribuição de itens em grupos, buscando o máximo de itens por grupo, o menor número de grupos possível. Então, observem bem, máximo de itens por grupo, menor número de grupos possível, ok? Maior número de elementos em cada conjunto. Então, nós temos aqui algumas ideias-chave que vão remeter ao uso do MDC, ok? Então, claro, temos aqui embalagens de produtos, diferentes tamanhos, quer embalar em caixas iguais, determinar o tamanho máximo da caixa, a ideia do tamanho máximo. Pessoal, então são frases, são ideias que remetem direto ao MDC, ok? Então, observem bem. São frases, são ideias que vão remeter direto ao MDC. Então, deixa eu voltar aqui. Então, temos aqui envolvendo medidas, envolvendo encaixe, tá? Encaixe, cálculo de medida, organização de eventos, convidados de diferentes idades, quer formar grupos para atividades, formar grupos com o mesmo número de pessoas. Então, vamos resumir então aqui. Observem. MDC, palavra-chave: maior, máximo, dividir, distribuir, encaixar ou mesmo tamanho. Pronto. São essas as palavras-chave envolvendo MDC. Tá aqui, nós temos esse primeiro probleminha. A ideia aqui é que você leia e procure perceber que palavra ou que frase vai remeter a que teoria que você vai utilizar, que ideia você vai utilizar, MMC ou MDC. Então, para que aqui não fique uma aula extensa, então observa, nós temos aqui uma pessoa dá uma volta completa em 12 minutos, a outra andando mais devagar leva 20 minutos. Olha a frase que vai remeter direto a MMC. Voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida. Coincidência. Um dá a volta em tantos minutos, outro em 20 minutos, voltarão a se encontrar. Então, apareceu essa ideia, MMC. Observe, um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 25 minutos. Qual em horas o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas? Então, batidas simultâneas. Vamos encontrar novamente. Então, batidas simultâneas, MMC. Tem um problema aqui no Colégio Militar de Brasília. Nós temos aqui, observem bem, tem todo esse texto, daqui a pouco tem as alternativas, mas ao ler, aí o ideal é que você realmente leia. Observem bem aqui. Maior número possível de sacolinhas, todas com a mesma quantidade. Maior número possível com a mesma quantidade, MDC. Tranquilinho? Tem aqui as alternativas. 3 luminosos acendem em intervalos iguais, intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24, voltarão a acender simultaneamente. Pessoal, então é isso que você tem que fazer. Lê o problema e busque essa ideia-chave para você utilizar a teoria correta, a ideia correta. Então,
MMC. Estação rodoviária. Olha a ideia aqui. Partirão juntos novamente. MMC. Envolve medidas. Agora, lê o enunciado, dá uma olhadinha, o que vai remeter? Maior tamanho possível, não haja sobras, todos os pedaços têm o mesmo tamanho. Maior tamanho possível, não haja sobras, todos os pedaços têm o mesmo tamanho. MDC. 3 viajantes sairão a serviço no mesmo dia. Sabe-se que 12 em 12 dias, 20 em 20 dias, 25 em 25, mas olha só, sairão juntos novamente. Portanto, isso, MMC. Mais uma questão. Uma editora recebeu pedidos de 3 livrarias, como mostra o quadro abaixo. Então, nós temos aqui o quadro. Qual a ideia que vai remeter diretamente a MDC? A mesma quantidade, maior número de livros possível. MDC. 3 rolos de fita envolve medidas. Divididos em pedaços iguais, olha a palavra dividir em pedaços iguais, maior comprimento possível, não sobre nenhum pedaço. MDC. Ok? 3 terrenos, 12 mil metros quadrados, 30 mil, 36 mil. Repartidos em lotes do mesmo tamanho com a maior área possível. MDC. Ok? Mas, esse probleminha aqui, vou até resolver com vocês. Olha, cometas A passam de 20 em 20 anos. E o B de 35 em 35 anos. A próxima passagem, ou seja, quando vão passar juntos simultaneamente, novamente os dois. Então, observem. MMC. Calcula MMC de 20 e 35, que dá 140. Se eles passaram juntos em 1930, daqui a 140 anos, ou seja, em 2070, vão passar juntos novamente. Ok? Aqui, questão também comum, tá? Não tem toda aquela contextualização, questão bem técnica, né? Então, olha aqui, ó. Determina os valores de A e B para que o MDC entre os números 360 e 2 elevado a vezes 3 elevado a B seja 12. Ok? Então, nós temos aqui, fatorando 360, 2 à terceira, 3 ao quadrado, vezes 5. O MDC desses dois números, 2 à terceira vezes 3 ao quadrado vezes 5 e 2 elevado a vezes 3 elevado a b vai dar isso aqui. Lembrando, MDC são apenas os fatores comuns com menor expoente. Fatores comuns com menor expoente. Então, observem, fatores comuns aqui só pode ser o 2 e 3, óbvio. Então, o menor expoente do 3 na resposta, o expoente na resposta é 2. Como esse expoente é 3, o A só pode ser 2. Tranquilo? Agora observem, o expoente na resposta do 3 é 1. Como o expoente aqui é 2, o B só pode ser quanto? Só pode ser 1. Fatores comuns com menor expoente. Portanto, nós temos aqui que A é igual a 2 e B é igual a 1. É uma questão puramente técnica, que dá para resolver com a ideia que nós já vimos aqui. Agora, essa questão é uma questão difícil, que você só vai resolver utilizando o algoritmo de Euclides. Então, olha, Jonas, ao calcular o MDC entre dois números, acabou rasurando parte dos cálculos. Se o MDC entre esses dois números é 10, e ele recuperou parte dos cálculos conforme a figura, quais eram esses números representados por x e y? Então, o objetivo aqui é calcularmos o x e o y. Então, vou voltar para cá, que essa questão é uma questão complexa. Me parece que é uma questão da OBMAP, eu não tenho certeza, ou da OBM, eu não tenho certeza. Ok? Então, para resolver, observem que não tem como ser de outra forma que não pelo algoritmo de Euclides. Então, a gente vai, deixa eu habilitar aqui, a gente vai, então, completar a figura, colocar a linhazinha aqui, sabe que abaixo dessa linha vão ficar apenas os restos das divisões, ok? Na primeira linha, nessa primeira linha aqui, nós temos os quocientes, ok? Observa, esse zero aqui, vamos fazer o processo de volta. Ele vai fazer o movimento contrário do cavalo, ele vai voltar. Então, ó, essa deveria ser a posição dele, ó, não é isso? Ele vai voltar. Agora, o que nós temos aqui?
Vamos chamar esse númerozinho aqui de K. Eu sei, então, que o K dividido por 10 vai dar 12 e resta 0. Não é isso? Ó? K dividido por 10 dá 12 e resta 0. Portanto, K é 12 vezes 10, que é 120. Então, o K eu sei que vale 120. Agora, esse 10 aqui, observem, ele volta para cá fazendo o movimento contrário do cavalo, como o resto. Então, volta aqui, ó, movimento contrário do cavalo. 10. Então, vamos chamar esse númerozinho aqui, que vai dividir o K, de M. M dividido por K vai dar 1 e resta 120. Lembrando que o K, M dividido por K dá 1 e resta 10. Lembrando que o K é 120. Então, ó, M dividido por K dá 1 e resta 10. Portanto, M vai ficar igual a 120 vezes 1 mais 10, que é o algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Então, ó, M é igual a 120 vezes 1 mais 10. Portanto, M é igual a 130. Perceberam que essa questão bem mais complexa? M é igual a 130. Então, beleza. Esse K faz o movimento contrário do cavalo e vem para cá. Ó. Lembrando que o K é 120. Aí observem, Y dividido por M, ou seja, Y dividido por 130 dá 2 e resta K. Portanto, Y dividido por 130 vezes 2 mais 120, que é o K, vai dar 380. Portanto, nós já temos o valor do Y. Ok? Agora, viram questão complexa? Essa questão é realmente complexa. Agora, o M volta fazendo o movimento contrário. X dividido por Y, que é o 380, ou seja, x dividido por 380 vai dar 1 e resta 130. Portanto, x é igual a 380, que é o y, vezes 1, mais 130. Portanto, x é igual a 510. Uma questão muito difícil, ok? Mas é uma questão legal, envolvendo o algoritmo de Euclides, ok? Vamos adiantar um pouquinho então aqui. Agora, essa ideia que eu quero frisar com vocês, tá? É uma ideia que é pouco trabalhada em sala de aula. Não estou dizendo que não é trabalhada, às vezes é pouco trabalhada. Mas observem bem aqui. Ó. Vou sair aqui, desabilitar a câmera para que a gente foque no problema. Vovó foi viajar com a turma da melhor idade no bairro. Vovó foi viajar com a turma da melhor idade do bairro. O número de pessoas está entre 60 e 100. Quantos havia na viagem se podemos contar as pessoas de 8 em 8 ou de 10 em 10? Pessoal, aqui a palavra-chave ou a ideia-chave é exatamente essa aqui. Ó. Contar de em di ou de em di. Contar de 8 em 8 ou de 10 em 10. Apareceu essa ideia em um problema, você vai utilizar MMC. Então, o MMC de 8 e 10. Calcula. O MMC aqui vai dar 40. MMC é 40. Ou seja, você quer um total da turma da melhor idade aqui que seja um múltiplo de 40, que esteja entre 60 e 100. Então, não esqueça, contar dia em dia, MMC. Agora eu quero um múltiplo de 40 que satisfaça a ideia entre 60 e 100. Ok? Então, observa, os múltiplos de 40. O zero está fora, eu não vou contar. 40 também não, porque não está entre 60 e 100. 80 está entre 60 e 100 e o 120 já passou. Então, quantos havia na viagem podemos contar de 8 em 8 ou de 10 em 10? MMC e múltiplo do número. Portanto, a resposta aqui é 80. Ok? Mais um probleminha envolvendo essa ideia aqui para você fixar bem. Um colecionador de selo possui mais de 2.500 e menos de 3.000. Contando o número de selos de 15 em 15, observem, de 15 em 15, vou aparecer aqui, ó, contando de 15 em 15, de 25 em 25 ou de 35 em 35, sempre sobram 13. Observe que lá na melhor idade não sobrou ninguém. Todo mundo participou. Agora olha aqui, ó, contando de 15 em 15, de 25 em 25 ou de 35 em 35, sempre sobram 13 selos. Qual o número de selos, pessoal? De 15 em 15, de 25 em 25, de 35 em 35, MMC. Calcula o MMC, que vai dar 525. Agora, vamos pegar os múltiplos de 525 e verificar aquele que satisfaz, que está entre 2.500 e 3.000.
os múltiplos de 525, temos aqui, ó, os múltiplos de 525, 0, 525, 1050, 1575, 2100, 2625, ó, 3150 já passa de 3000. Portanto, a resposta, observem que a resposta não é 2625, porque está sobrando 13 selos. Então você sabe que isso aqui é um número exato que vai ser divisível por 15, por 25, por 35, e você vai ter que somar esses 13 selos para ter o total de selos completo. Então, ó, a resposta vai ser então 2625 mais 13. Não esqueça de somar isso que está sobrando, ok? Então, pessoal, então finalizou aqui. Foi uma aula rápida, que a ideia é exatamente fazer um resumo, um apanhado e trabalhar algumas ideias que são importantes para calcular MMC e MDC, para utilizar MMC e MDC, tá? Principalmente esses dois últimos problemas aqui, melhor, os três últimos, né? Tem que dar uma fixadazinha. Então, a ideia é que quando você estiver assistindo a videoaula, pause, resolva, para poder fixar melhor, tá? E lembrando que lá no site tem todo aquele material disponibilizado gratuitamente, ok? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Até mais.